Existe como um espírito nos convencer a atrair alguém contra a nossa vontade? Doenças como a depressão fazem parte do nosso programa reencarnatório? Como identificar um bom centro espírita para frequentar? Vamos ver essas e outras questões feitas por vocês que assistiram os primeiros vídeos deste canal. Bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Vamos ver alguns questionamentos interessantes que as pessoas fizeram sobre os primeiros vídeos no mês de setembro, sendo o primeiro vídeo Provas e Expiações, depois o segundo vídeo sobre obsessores, o terceiro vídeo sobre desencarne e o quarto vídeo sobre reencarnação. Ressalto que a demora em responder estes questionamentos é por conta da necessidade da gravação, edição e etc. Mas sempre farei vídeos respondendo e comentando todas as dúvidas que vocês trouxerem. Portanto, recomendo e reforço o convite para que participem. E teremos hoje, então, um convidado especial para essa gravação, que está ao meu lado aqui, o Adriel. E para começar, vou fazer uma breve apresentação sobre quem é o Adriel, que vai, dentro do possível, ser o meu companheiro na maior parte dos vídeos sobre perguntas e respostas. Então, o Adriel, ele tem 22 anos de idade. Eu conheci ele durante a faculdade de psicologia, que nós dois cursamos juntos. E também, com o passar do tempo, ele começou, então, a frequentar o centro espírita que eu trabalho, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Acompanhou os estudos, foi convidado para participar dos nossos estudos internos, devido à sua grande dedicação aos estudos da doutrina, e começou a trabalhar conosco no Centro Espírita. Então, o Adriel é um trabalhador também do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Cachoeira do Sul. E eu sei que talvez alguns de vocês não percebam pelo vídeo, então faço nessa observação que o Adriel ele é deficiente visual, ele é cego, e ele ficou completamente cego aos 7 anos de idade. Além de ter passado por muitas outras provas e expiações e dificuldades. Então a mãe do Adriel, quando ele nasceu, ela ficou paraplégica, durante o parto. E muito cedo, quando ele tinha 9 anos de idade, ela acabou desencarnando, morrendo. E a sua tia, a sua avó, que foram então quem ajudaram o Adriel na sua criação. O Adriel morava com a avó, inclusive, que também já faleceu. Então eu já ressalto isso, o Adriel tem 22 anos de idade, deficiente visual, mas ele mora totalmente sozinho. Ele faz todas as suas atividades, inclusive o Adriel joga xadrez, esses tempos correu uma rústica e está estudando para concurso público. Então vocês percebam, para que vocês tenham uma noção de quem está falando aqui ao meu lado, é alguém que já lutou muitas batalhas e também já colheu muitos aprendizados. Então tenho uma grande admiração por ele, e não é por menos que acabei convidando o Adriel para participar desses nossos vídeos de perguntas e respostas. Então passo a palavra ao Adriel para as suas colocações iniciais. Bem-vindo, Adriel. Muito obrigado, Guilherme, obrigado a todos aí, principalmente pela oportunidade de estar aqui, nesse vídeo de perguntas e respostas. O Guilherme é um irmão, não é um amigo, é muito mais do que isso, uma pessoa que possui um coração enorme, a qual eu tive o privilégio de conhecer e de hoje fazer parte, do ciclo de amizade, fazer parte aí da vida dele, e fico muito feliz, por essa oportunidade de estar aqui hoje, para que a gente possa estar conversando um pouquinho, esclarecendo as dúvidas, sobre a doutrina espírita, sobre as situações que decorrem no nosso dia a dia. Muito obrigado pelo carinho aí, Guilherme. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho. Obrigado, Adriel. Então vamos aos questionamentos. Começando pelo vídeo 1, Provas e Expiações, e faço aqui uma pequena observação. As perguntas que foram feitas através do canal no YouTube, eu vou mostrar aqui, vocês irão ver entre eu e o Adriel, a pergunta feita,
Então será mostrada quem foi a pessoa que perguntou, e eu vou ler aqui para que vocês compreendam qual a pergunta feita. As perguntas que vieram através de e-mails privados, a pessoa fez essa pergunta através do WhatsApp ou no Instagram, por exemplo, será mostrado aqui somente, né, o texto da pergunta, mas sem fazer a referência a quem é a pessoa. Então fiquem bem confortáveis, né, aqueles que tiverem dúvidas, de trazerem no canal. Para quem for possível, eu aconselho que utilize este e-mail, né, estará fazendo com que o canal seja mais impulsionado e os vídeos cheguem a mais pessoas. Mas aqueles que não se sentirem confortáveis com isso, fiquem bem à vontade para me procurar nas redes sociais, por exemplo, e fazer o seu questionamento, a sua dúvida, que será respondida da mesma maneira. Então, sobre o vídeo 1, provas e expiações. A primeira pergunta eu trago então do Guilherme Severo, um grande amigo, fica aqui meu abraço. Então o Guilherme Severo falou o seguinte: mais um ótimo vídeo, interessante a tua forma de pensar a respeito da expiação. Não é algo palpável no sentido de superar, mas algo a se suportar. E ele fala então, uma pergunta: tu acredita que a depressão, sendo esta uma doença mental, poderia entrar no plano espiritual como uma prova a se superar? Faço essa pergunta, pois esta é uma doença psicológica. Por mais que existam influências químicas, em alguns casos, deficiência de dopamina, serotonina, etc., essa doença, na grande maioria das vezes, está na consciência e sem a influência da parte da química cerebral. Tu acredita que essa doença pode entrar nesse planejamento de forma a ser predispostos a ter pensamentos erráticos como forma de prova a ser superada? E novamente, obrigado pelo vídeo. Então agradeço primeiramente, né, o Guilherme Severo por fazer essa pergunta, uma pergunta interessantíssima para começarmos este vídeo. Então, Guilherme e demais, né, espectadores, na minha visão, pode ser as duas coisas. Então o Guilherme pergunta, né, se a questão da depressão, se ela é oriunda dessas questões orgânicas nossas durante a vida, ou se ela pode ser também um programa encarnatório, ou seja, antes de nós encarnarmos, a gente participa, na maior parte dos casos, do nosso programa encarnatório, pelas principais coisas que iremos passar, né? Escolhemos as provas, as expiações mais complexas que irão transcorrer na nossa vida. E se a depressão pode ser uma dessas. Então, na minha visão, pode ser as duas situações. E trago como exemplo, por exemplo, da pré-programação, né, antes da encarnação, um exemplo da mediunidade. Então a mediunidade, ela é uma condição orgânica do ser. Isso consta, né, no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. O que quer dizer isso? Que para a pessoa ter a mediunidade, ela precisa vir com predisposições orgânicas. O seu corpo tem que estar pré-programado para que ela possa desenvolver a mediunidade. A maior parte de nós viemos com essa condição, né, orgânica. Mas as pessoas, por exemplo, que possuem uma grande mediunidade, isso é devido principalmente à predisposição grande que elas possuem à mediunidade. Então, da mesma questão na depressão, que nem o Guilherme citou, né, a questão da dopamina, que é o hormônio ali da recompensa e da motivação, e a serotonina, né, que é o hormônio do humor e da calma. Esses dois são chamados, né, os principais hormônios chamados como hormônios da felicidade, do prazer. Então eles podem vir como condição orgânica. Ou seja, se a pessoa precisa passar pela prova da depressão nessa existência, ela pode vir com, né, a fabricação de hormônios debilitada. Neste quesito, né, na dopamina e serotonina. Ou seja, ela vai vir com uma grande predisposição ao desenvolvimento da depressão. Mas entendam que na maioria das vezes vai estar sempre mais ligado às nossas condutas e sentimentos cultivados em vida. E isso serve, inclusive, para as outras situações da nossa existência. A gente pode vir pré-programado a passar, por exemplo, por uma doença, por um câncer. Mas, normalmente, isso não vai vir amarrado. Não, obrigatoriamente, na idade tal, a pessoa vai passar por aquela doença. Não. Normalmente, isso vai vir na forma de condicionantes. Se até a idade tal a pessoa não se melhorar em determinados aspectos, virá sim determinada doença para que ela pare e reflita, né, sobre a sua conduta. A mesma questão da depressão. A pessoa vai vir, olha, se ela não obtiver certos ganhos evolutivos até determinado tempo, então vai aflorar essa condição, essa predisposição orgânica dela, e assim ela vai
né, desencadear uma depressão. Então, entendam, isso pode ser superado, isso pode ser evitado. E, inclusive, né, existem dois doutores que eu cito nos meus trabalhos, que eu fiz um trabalho acadêmico na minha pós-graduação sobre os benefícios da espiritualidade e saúde mental, que é o doutor Álvaro Avezum, que é um grande cardiologista, foi diretor da Sociedade, né, Brasileira de Cardiologia, lá de São Paulo, né? Ele e junto também o doutor Alexandre Moreira Almeida, um grande professor da Universidade Federal do Juiz de Fora, psiquiatra, que já foi também, né, diretor da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Eles são pessoas, por exemplo, com grandes estudos acadêmicos que afirmam que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nós cultivamos dentro de nós, são responsáveis por refletir no nosso corpo físico como doenças, tanto para curas quanto para doenças desenvolvidas. Ou seja, os nossos sentimentos vão interferir na nossa condição orgânica. Então fica também essa reflexão bem interessante. Passo então para o Adriel, né, para comentar essa primeira pergunta. Bom, como a gente sabe, né, no Espiritismo existe uma regra, algo dogmático que explica as situações que decorrem na nossa vida. E a depressão, ela pode ser, sim, uma prova, uma oportunidade que então esse sujeito tem, né, vem com essa condição orgânica para que consiga superar e se desenvolver ao longo da sua vida. Mas é muito importante a gente considerar os aspectos, né, que ocorrem na nossa vida atual. Vamos pegar um exemplo de uma criança, né, que desde muito cedo sofre com a violência, com abusos dentro de casa, com situações que muitas vezes ela não consegue explanar de uma maneira explícita, né, com os seus pais, ou muitas vezes sofre essa violência, essa situação dos pais, enfim, de seus pares, né, ou circunstâncias que decorrem dos relacionamentos na adolescência, na vida adulta, das próprias atitudes excessivas que as pessoas possuem, às vezes, em relação à bebida, ao uso de drogas, enfim, todos esses aspectos podem desencadear, né, a questão da depressão. Então, ela pode vir como um fator, sim, de uma vida anterior, mas, por sua grande maioria, ela está conforme a nossa conduta e as nossas relações, né, dessa vida, né, dessa atual existência. Então, a gente sempre ressalva a importância de procurar, né, um profissional qualificado para tratar desse sintoma, dessa doença, enfim, desse transtorno, e também, juntamente com isso, uma casa espírita, né, para que consiga aliar esses dois processos, né? Não podemos desconsiderar, né, o aspecto psicológico, né? Então, no momento que a gente consiga aliar a terapia, né, com um profissional qualificado, né, e com um estudo, ou até mesmo estar frequentando a doutrina espírita, ou outra religião, né, que seja de seu interesse, de seu agrado, vai ser um aspecto muito importante para que essa pessoa consiga lidar com o aspecto da depressão. Pois se a gente for olhar a condição da depressão, né, e dizer assim, não, a pessoa está depressiva, né, por uma escolha ou por uma prova, uma expiação, então ela precisa necessariamente passar por aquela situação e não procurar um recurso, a gente estaria falando uma inverdade. Então, é necessário que a pessoa, sim, consiga lidar com esse aspecto, mas procure os recursos que estão disponíveis, né, que hoje são inúmeros, né, existem inúmeras formas para a pessoa trabalhar, né, com esse transtorno, com essa situação que o índice vem crescendo cada vez mais, né, nosso aspecto, na sociedade como um todo. Perfeito.